Ah lá, estamos online. Meu saravá profundo a todos. Saravá a todos aí. Saravá a todos. Eu sou Arautum, sacerdote do Templo Estrela Verde, e hoje a gente está aqui excepcionalmente, né, para fazer uma live muito especial a convite do Sofá Fest. É um festival de cultura e arte brasileira que vocês podem assistir diretamente do conforto do sofá de vocês. E isso é maravilhoso, né, nessa pandemia. E a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito interessante sobre as relações entre a cultura afro-brasileira, né, a cultura da música afro-brasileira e as músicas de terreiro, as músicas africanas. Eu estou aqui com o William, o Baxanã, que é meu pai santo, meu babalaô, meu babalaiã, um dos poucos músicos sacerdotes vivos no Brasil, dedicado ao culto do Orixaiã, que é o culto da música, do tambor, da poesia, da arte, né? A divindade ligada com todas essas expressões artísticas e culturais. E hoje a gente vai conversar a respeito dessas relações que não só o culto Ayan traz, mas toda essa expressão da musicalidade afro-brasileira traz e contribui para a cultura da nossa sociedade, do nosso país como um todo. E, por favor, faça suas saudações, mestre. Bom, boa noite a todos. Tomara que o som esteja chegando bem aí, né? Nós fizemos alguns testes, atrasamos um minuto e estava dando uns probleminha, mas eu acho que está chegando bem o som, né? Já vi que tem várias pessoas aí, então boa noite, né? Boa noite a todos, né? Aí o Oswaldo entrou, o Neto estava me ligando desesperado aqui, o pessoal do Sofá Fest, o Festival do Sofá, né? Em português, né? E hoje eu estou mais aqui, né, Arautum? Arautum João Paulo Rodrigues, um grande psicólogo lá de São José do Rio Preto, é nosso filho de santo, né? Não é vergonha para ninguém, não é segredo para ninguém, que eu sou sacerdote, né, de Umbanda, e ele é meu discípulo, né, junto com outros aí iniciados, né, que já tem o seu caminho trilhado, e nós aproveitamos aí para fazer essa live, né, falando de música afro-brasileira e suas relações com a música de terreiro. E aproveitamos para juntar, né, as coisas relacionadas ao terreiro e as coisas relacionadas à própria música. Então hoje eu estou aqui num híbrido, né? Eu estou de Obaxanã e de Ancaô junto. Ancaô é o meu nome artístico, né? Eu sou músico e como sacerdote, eu sou o mestre Obaxanã, né? Às vezes são duas pessoas que se desentendem, mas né, então, nós estamos juntos aqui hoje para fazer essa conversa com todos vocês aí. Tá certo, gente? Então, obrigado a todos e vamos começar nosso bate-papo aí. Muito bom. Antes da gente dar início, de fato, à nossa conversa, eu quero pedir para vocês curtirem e compartilhar o vídeo. Está sendo transmitido pela página do Itaçuí, meu irmão também, de Santos, que está aqui nos bastidores da live, cuidando para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Também está sendo transmitido pelas páginas, pelos canais do Sofá Fest e também dos terreiros filiados ao Templo Estrela Verde, né? Então vocês entram aí, curtam, compartilhem todas as páginas, acompanhem os outros vídeos que tem lá na página do Sofá Fest, inclusive, tem alguns muito interessantes que eu acabei dando uma olhada hoje, com temas assim muito, muito relevantes e que contribui para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento individual e cultural. E aí, eu gostaria de perguntar o seguinte, né? As músicas de terreiro, as músicas africanas têm uma grande relevância assim, na nossa cultura,
não só através do samba, da MPB, mas através de vários ritmos, né? Do Congo, do jongo, de várias culturas populares que até um tanto de tempo atrás, né, eram proibidas. O samba, o que eu me lembro é que até o governo do Getúlio Vargas, 1940, 1950, o samba era muito proibido, era reprimido como vadiagem, né? As pessoas iam presas por causa do samba. E até a década de 60, em 67, 68, o carnaval era reprimido em São Paulo, né? Eu queria perguntar como é que se deu esse processo de introjeção, de aculturação da cultura brasileira através das músicas de terreiro. Como é que isso tornou assim, um boom, né, tão popular e tão relevante como é hoje para a nossa cultura? Bom, falando especificamente do samba, né? O samba ele já é bem antigo, né? Ele já é algo que surge ali por volta de as primeiras gravações, pelo menos, né? 1902, 1908, 1910, etc. Né? O registro é pelo telefone do Donga, né? Claro que havia antes, né? E antes havia o lundu, né? Havia alguns batuques, né? Que eles chamavam, e o samba ele começou a se constituir como uma assinatura mais específica da música brasileira, né? E isso que você citou é verdade, né? Até ali, o período do Getúlio Vargas, né? Até aquele período, até pouco depois, né? Eram reprimidas as reuniões dos sambistas, né? As reuniões eram proibidas, eram reprimidas, e inclusive é por isso que surgiu o nome pagode, né? O pagode ele é interessante. O pagode ele é um ritmo que ele é tanto samba quanto ele é um ritmo sertanejo, né? Porque a ideia desse ritmo ele é a ideia da improvisação, né? Que é uma herança que vem do jongo, na verdade, né? E vem também de algumas características, no caso do pagode sertanejo, algumas características dos indígenas, né? Mas tanto num caso como no outro, a palavra pagode significa, né, que é uma palavra que significa uma reunião de pagãos, né? Isso mostra uma repressão sobre o estilo, né? Já mostra uma repressão sobre a ideia do que era o próprio samba, né? Todos sabem que samba vem de samba, né? Que é um ritmo do Congo de Angola, Congo, etc. E o samba tem origem ali nas umbigadas, né? Tem origem uma parte dele, muita parte harmônica também vem do choro e que vem da própria música portuguesa, né? Que são os fados, né? São aqueles cantochões que existiam em Portugal. A parte harmônica, né? A parte melódica tem muito a ver com o canto africano, né? E samba, assim como a música africana do Brasil, a música de terreiro, inclusive, tem como característica iniciar-se sempre tudo que é. Você quer saber o que é a música das Américas, né? E de outros lugares. Você quer saber se descende, né, da música africana, é só você ouvir a primeira batida, né? A música africana sempre começa com o grave, né? Sempre começa com a batida do chão, né? Que é exatamente a batida grave que chama o quê? Os ancestrais, né? Isso acontece dentro da música ritual de terreiro, por exemplo, quando o rum toca, né? Que é o tambor mais grave. No terreiro nós temos rum, rumpi e lé. Esses nomes são os nomes característicos da tradição, na verdade, Ijeje, que depois o nome desses tambores se pronunciou ali para as tradições Nagô, né? Mas isso acabou ficando, né, no contexto geral no Brasil.
Então, você quer conhecer um ritmo africano, saber qual ritmo que tem origem africana, só que tem ritmos que começam com o grave. Então, você vai ter, por exemplo, o samba. Tum, 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 né? No seu aspecto mais primal, vamos dizer assim, né? Você vai ter o baião, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tchá, tum, tum. Você vai ter o próprio rock, tum, tá, né? E muita gente não sabe que o rock ele é de origem africana também, né? Que ele veio via blues, o próprio blues mesmo, tum, tum, pá, pum, pum, tum, tá, e vários outros ritmos, né? Todos eles possuem maracatu, né? Tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum. Todos esses ritmos, eles se pronunciam com a batida grave no início, né? Porque o grave, ele chama o ancestral, né? O grave, ele é responsável por chamar o ancestral, por quê? Porque os povos africanos, em geral, eles acreditam que quando a alma vai, né, para o mundo espiritual, ela não sobe, ela desce, ela vai para a terra, né? Ela acompanha o corpo da terra e depois ela vai para os desígnios afins, ela vai para os lugares aonde ela vai encontrar suas habitações coerentes, né? Então, o grave ele é relacionado à terra, é relacionado ao chão. A própria palavra africana tum, né? Ou a palavra tumba, né? Que significa um buraco no chão, onde o ancestral vai. Então, quando você tem a palavra tum-tum, né? Como fala, onomatopaico, tum-tum é uma palavra africana que significa o quê? Algo grave, um som grave, né? E daí deriva-se, por exemplo, a palavra tumba, né? Que significa lugar dos ancestrais, né? O lugar daqueles que se foram. Então existem várias coisas, né, que praticamente foram esquecidas dentro da ideia de terreiro, da ideia de ancestralidade dentro da própria música popular, né? E o interessante que é uma coisa que se perdeu. Se eu estiver sendo muito rápido, você pode me interromper, Alotron, e fazer as perguntas que você achar melhor aí, ou alguém fazer, né? As pessoas... Não, pode ficar à vontade, por favor, pode falar aí. Então, uma das características principais da música africana, que é essa música tão importante, né? Principalmente para nós brasileiros, e ela, na verdade, ela se perdeu, ela está sendo perdida, essas características estão sendo perdidas dentro da nossa cultura. A música africana, essencialmente, ela se pronuncia através de uma coisa muito importante dentro da linguagem do tambor, dentro da linguagem africana de expressão, que é a pergunta e resposta, né? Os cânticos africanos, e essa herança que veio do Brasil, sempre tem a pergunta e resposta, né? Ou seja, quando você canta, por exemplo, um cântico de terreiro, né? Você faz o cântico Incoceá, um cântico de Angola, um cântico banto, por exemplo. Incoceá de Menê, é a pergunta. Né? Aí pergunta ainda, Incoceá de Menê, Oximocumbé de Menê, aí responde, Incoceá de Menê. Né? Sempre a pergunta e resposta. Por exemplo, você canta, vamos ver um ponto. Eto velho quando vem beirando a beira-mar. O puxador canta assim, né? E outro responde, oi, bota a canga no sereno, deixa a canga serenar, né? Então sempre é pergunta e resposta. Isso acontece nos próprios instrumentos. E isso praticamente está sendo esquecido, né, na música popular brasileira. Vou até pegar aqui um instrumento, né? Não sei se vai dar para ver, acho que vai, porque ele é gritão, né? Que são os agogôs. Né? O agogô, ele junto com os outros ferros, né? Nós temos aqui um cowbell, um gano, né? Outro aqui, ó. Esse instrumento aqui é o maestro das orquestras rituais, né? Africanas.
Eles são maestros, são eles que chamam, né, o ritmo, que é onde nós entendemos aquilo que é chamado de clave, né, nas músicas, não só africanas, mas nas músicas populares da diáspora aqui. Então você tem, por exemplo, no samba, né? Um tipo de samba, né? A pergunta. Aí vem a resposta. O que aconteceu? Por exemplo, a bossa nova pegou metade disso, né? Então ficou. Ou seja, pegaram uma parte, né, e deixaram uma coisa mais para poder caracterizar a bossa nova. A bossa nova é um tipo de samba, né? Pouca gente hoje entende isso. É um dos estilos de samba, né? Assim como é o samba rock, o partido alto, etc. Só que há um diálogo, né? Então, antigamente, por exemplo, se tocava assim, ó. Ou seja, havia um diálogo não linear, né? Um diálogo não linear. Hoje em dia, usa-se muito, tão somente, esse diálogo linear que é fazer uma estrutura dentro do samba muito reta. E sempre existe pergunta e resposta dentro dos próprios instrumentos. Vou pegar um outro aqui, que é um instrumento clássico do samba também. Que é o tamborim, né? Ó. Classiquíssimo. Ou seja, a pergunta e resposta. Ó. Resposta. E a coisa vai, né, girando. E há uma resposta no tamborim que as pessoas se esquecem aqui embaixo. Né? Ó. Escuta-se mais aqui, né? Mas a resposta está aqui, ó. Essa coisa de pergunta e resposta é uma característica da música africana e é uma característica da música de terreiro. Hoje em dia, infelizmente, a música de terreiro ela também está se perdendo devido à falta, né, de cuidado, talvez. Isso não é culpa de ninguém, né? Mas a falta de cuidado da observação de como é a característica do canto e do ritmo ancestrais, né? Ou seja, hoje, né, há muito aquele hábito de se compor contos, de se fazer cantigas, né? E isso acaba descaracterizando. Por exemplo, uma coisa que está se perdendo nos terreiros em geral são as vozes dos tambores dentro dos terreiros. Está se perdendo isso daí. Ou seja, hoje em dia não há mais uma conversa entre os tambores. Todos tocam de forma igual, forma reta. Isso está acontecendo em várias tradições, e não era assim antigamente, né? Claro que há muita coisa evoluiu, melhorou, muita coisa se caracterizou de uma outra maneira, mas eu acho que não pode perder a característica ancestral, né? Quando você, por exemplo, pensa em orquestra ritual dentro do terreiro, o fato dos tambores tocarem retos, todos iguais, o som ele vem do fundo. Se os tambores tocam todos de modo diferente, cada um de sua voz, o som vem assim, ó. E é isso que dá o transe dentro dos rituais, né? Agora, voltando, né, às características, né, da linguagem de terreiro, né? Nós vamos ver, por exemplo, a origem do Axé Music, né? que é esse movimento que surge ali nos anos 80, na Bahia, né? Que é uma fusão de várias tradições musicais, que inclui desde da música tropicalista, do rock tropicalista, né? O rock psicodélico, na verdade, via tropicalismo,
mistura-se com os grupos afro, né, que seria o Olodum, o Araqueta, etc., junto também com uma influência muito interessante do samba de roda, né, ou do samba duro, né, que é aquele samba baiano, né, junto com a música de terreiro. O axé é uma mistura de várias coisas, né, e o próprio merengue, né, porque muitas das influências que existem na música das Américas, a música africana que vem através da diáspora, mas existe também, nos anos 80, principalmente aconteceu muito isso, a influência do rádio, né? Ali na Bahia, em vários locais ali de cima, pegava-se rádios do Suriname, da Venezuela, cubanos, né? E isso influenciou a música local, né? Isso recentemente. Então você vai ver, por exemplo, que uma das batidas da Axé Music, uma das batidas ali do próprio Olodum, dos grupos afro, é o aguerê de Oxóssi, né? Aquele tá-ca-cum, caca-cum, caca-cum, caca, né? E o tambor grave, ele faz exatamente o que faz o surdo. É muito próximo. Então essa é uma das influências, por exemplo, que a música de terreiro tem dentro da música popular. O samba, ele surge daquilo que é chamado, por alguns, né, chamado de combo de ouro, né, que é um desses ritmos da capoeira, e é chamado também de cabula, né, que é a origem de uma das células do samba, que é esse daqui, ó. Só que, né, no terreiro é o agudo que faz a célula que seria o bumbo, né, ou o surdo do samba, que é esse daqui, ó. Na música popular, o bumbo que faz essa função hoje, modernamente, né? No começo do samba não havia essa batida dupla, tutum, tutum, né? A batida era reta, tum, 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 tum. E é exatamente essa batida do samba primitivo que une o próprio samba com a música africana, e mais do que isso, une também até com quando ele é acelerado, essa batida, né, esse pulso, até com as músicas mais modernas de dance music, etc. Né? Só que é a cabula que é a origem do samba, é esse daqui, ó. Então, não sei se está dando para ouvir direitinho aí, tá dando, né? Já está ouvindo aí? Dá, tô ouvindo, tranquilo. Então, todas essas células, né? Essas células existem dentro dos terreiros e se pronunciou para dentro da música popular. O interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, foram proibidos o uso dos tambores pelos escravos, né? E lá convencionou-se usar o quê? Convencionou-se o cântico dos negros, né? Se pronunciou mais, e a parte harmônica também, né? O próprio blues, né? O jazz, ele possui uma similitude muito parecido com o nosso samba, com a nossa bossa nova. Inclusive há teóricos, né, que dizem que alguns dizem que a bossa nova é um samba influenciado pelo jazz. Outros dizem que não, que a bossa nova é a evolução natural do samba, assim como o blues nos Estados Unidos evoluiu para o próprio jazz, né? Porque os dois têm a mesma origem, né? Ainda que nos Estados Unidos, pela proibição dos tambores, eles ficaram apenas com ecos, né? Ou lembranças de como eram alguns ritmos. Um dos ritmos que existem
um desses ecos é exatamente o drive do jazz, né? Que é nos Estados Unidos, porque o único instrumento de percussão clássico deles é a bateria, né? A bateria, que é tão popularizada mundialmente, o instrumento deles é a bateria, porque eles eram proibidos de usar, né? Os outros tambores. Então, ritmicamente, de alguma forma, o ritmo deles se tornou um pouco mais simples, né? Do que é o ritmo cubano, do que é o ritmo brasileiro e de outros das Américas. O ride do jazz, que é aquele... Ouvi aí. Eu tô sem a bateria aqui, tá tudo lá no outro lugar, né? Esse é o ride do jazz. Isso é exatamente isso daqui, ó. Que é essa levada que é o chamado Vácia. Só que o final dele, né? Esse aqui. Que também é uma das claves cubanas. Porque a África, ela se move, e a música de terreiro, em cima de claves, né? Em cima de combinações de ritmos diferentes, né? Então você tem, por exemplo, eu vou fazer aqui... Tá dando para ver aí? Dá, calma, peraí, só um minutinho. Pois não. Porque é muita informação que o senhor está passando num espaço tão curto de tempo. E eu acho que é um pouco difícil acompanhar. A gente tem algumas perguntas aqui que eu gostaria de introduzir e de te perguntar sobre, para o senhor trazer assim, uma melhor explicação para a gente, né? Vamos lá. A Leiloca, por exemplo, ela perguntou se o tambor de crioulo também tem ligação com as músicas de terreiro, de alguma forma, né? E se o gospel americano, né, também tem ligação com o blues, o jazz, em relação ao canto, que são muitos, pelo menos nessa questão do gospel, né, americanos, muita música que se destaca pela voz, né, pela entonação da voz e pelos agudos e as variações de grave que alcança através do cântico. E já gostaria de aproveitar assim, falar para todo mundo que está assistindo, aproveita para perguntar, para mandar perguntas, que vocês estão de frente, assim, conversando direto com uma das maiores especialistas, assim, pessoas que conhecem, que sabem, que dominam esse assunto, então sintam-se à vontade para enviarem todo tipo de pergunta, tá bom? Pois não. Então, vamos lá. Ele está falando aí? O Otávio está perguntando aqui, ó, se o senhor comentasse, o senhor comentou anteriormente, né, que está se perdendo a forma de praticar alguns ritmos ancestrais do terreiro, né? E o senhor poderia comentar um pouco sobre as causas disso e por quais meios é possível assegurar a conservação desses lugares de ritmos? E acho que se encaixa esse ponto comentário que ele fez um pouco anteriormente, né? Ele falou que existe tanta influência, isso que está aqui na tela agora, né, da cultura africana no Brasil, mas que tentou esconder isso de várias formas, né, por conta dos valores eurocêntricos, etc. Né? Até como a gente estava lembrando no começo da live, até a década de 50, do governo Getúlio, era tratado como vadiagem o samba, né? O samba, a capoeira, as pessoas iam presas por causa disso, né? Mas para a gente, assim, um por vez, né, trazer uma pergunta de cada vez, okay. Se eu poderia responder, assim, por que meios, como é que se dá esse processo de desconstrução dessa música, dessas tradições culturais, que vão perdendo as suas bases, como, por exemplo, a variação dos ritmos, né, nos tambores, pelo menos nos terreiros, né? A gente que estuda música, eu que estudo com o senhor, sei pelo menos que cada tambor, durante os terreiros, isso a gente vê no samba também, eles tocam num ritmo diferente. E eles acabam se encaixando ali, né? Mas que
essas formas de tocar e esses entendimentos vêm estar se perdendo aos poucos. E como é que a gente pode preservar isso, assegurar que isso não vai se esvair, a gente não vai perder assim, essa tradição, e esses valores são tão antigos, assim, essa forma de ensinar e de tocar no terreiro e tal. Eu acho que uma das formas de preservar essas questões é exatamente não se esquecendo do que os mais velhos ensinam, né? Do que os mais velhos deixam. Né? Eu acho que houve aí uma espécie de ruptura, né? Essa é uma das identificações, uma das coisas que, pelo menos eu percebi, né? Essa ausência de você aprender e preservar o que os mais velhos deixaram, né? Ainda que os terreiros sejam talvez um dos poucos lugares onde exista o respeito pelo mais velho, o respeito pelo ancestral. Agora, uma outra coisa que é identificável, né, dentro da história dos terreiros é assim, às vezes existe lá um grupo de alabês, de tocadores, né? Esse é um fenômeno era muito comum nos anos 70, isso. Aí um deles saía do terreiro. Por exemplo, o cara que tocava o lé, saía, o tambor menor, ele saía do terreiro e ia para outro terreiro. Quando ele ia para lá, isso eu vi várias vezes acontecer, ele ia para outra casa, ele levava só o jeito de se tocar o lé. E foi se perdendo essa continuidade, né? E as pessoas começaram a tocar só de um jeito nos terreiros, em várias casas, né? Em várias casas. Mas a linguagem sempre foi essa linguagem de ter várias vozes dentro dos tambores, principalmente. Uma outra identificação, acho que a partir dos anos 80, principalmente, houve uma invasão da música gospel no Brasil, né? Do modo do americano tocar e cantar no Brasil. Isso, na música popular, tem muito a ver, por exemplo, com o modo de se gravar, né? Ou com o modo de você executar um instrumento, né? Que é como o americano faz. O americano ele possui uma identidade, como eu falei, rítmica, mais simples do que no Brasil, mais simples do que em Cuba e em outros locais, né, que são ritmos mais fortes, mais característicos. E quanto mais forte é o ritmo, mais os instrumentos harmônicos e melódicos eles também se tornam, eles se simplificam, né? O contrário acontece também. Quando o ritmo é mais simples, ele serve como base, ele serve como um alicerce para que a parte harmônica, a parte melódica seja mais complexa. Nos anos 80, o que aconteceu? Houve uma aproximação maior, ainda aqui no Brasil, né? Ainda que no Brasil, desde sempre, houve uma influência exterior, né, da música. Né? As primeiras gravações do Brasil, ali da Casa Edson, né, os primeiros arranjos, eles pareciam muito com a música francesa, porque na época a música francesa estava em voga, então usavam muito, por exemplo, aquelas sanfoninhas, né, usavam esses timbres mais específicos da música francesa. Isso foi modificando, né, chega ali, por exemplo, dando um grande salto, né, chegamos ali, por exemplo, nos anos 40, começou nos anos 30, 40, 50, até 60, houve a invasão, por exemplo, da música cubana, da música caribenha no Brasil, né? Então você ouvia muito bolero, ouvia muita salsa aqui no Brasil, misturado com samba, porque é muito próximo também, né? E, inclusive, existe o sambolero, né? Que é um estilo que surgiu nos anos 40, que é uma mistura das duas coisas. Essas influências sempre existiram, né? Agora, isso também influenciou o quê? Também influenciou a música de terreiro, de alguma forma, através da construção de instrumentos. Porque você vê, por exemplo, surgiu ali nos anos 30, 40, um instrumento que era uma mistura de atabaque com conga, que era chamado ukelele, ou guelê, de alguma forma, algo assim. Então você vê muitos lugares no terreiro antigo que usam esse instrumento, né? É uma mistura, né? Ele não é nem conga nem atabaque. O próprio atabaque, ele é um instrumento que não é um instrumento africano, é um instrumento árabe.
Por isso que ele é chamado alta black, né? Que significa o tambor. Aliás, em línguas, o tambor significa o tambor, né? Você tem djembe, drumback, né? Darbak, todos eles significam o tambor, né? E o atabaque, ele, por sua facilidade de construção, ele entrou na África via Marrocos, né? Então, ali pela facilidade de construção, porque ele é feito de ripas, né? E de alguma forma a conga também é parente, né, do atabaque, ele foi adotado, principalmente nos terreiros aqui no Brasil, porque em geral na África os tambores são escavados, eles não são feitos de ripas, né? A ripa permite com que a indústria surja, né? E torne mais fácil a produção dos instrumentos, que são instrumentos de barrica, na verdade. Hoje, aqui no Brasil, está havendo esse fenômeno novamente, né? Só que agora as pessoas estão usando mais a conga, né, do que o atabaque nos terreiros. As congas estão sendo substituindo os atabaques dentro dos terreiros, talvez pela facilidade de você tocar elas no chão, mas eles são completamente diversos, vamos dizer assim, para não dizer, eles são aparentados porque são feitos de ripa, mas a afinação da conga é mais precisa, vamos dizer assim, ela possui quase notas, tonalidades. O atabaque ele é mais rústico, né? E o modo de se tocar a conga é bem diferente de se tocar o atabaque. Há o perigo de você perder também o modo como você tocava o atabaque, né? Antigamente, devido ao uso excessivo das congas. Porque hoje o pessoal usa a conga como se fosse um atabaque, mas daqui a pouco vai surgir coisas híbridas também, né? E a gente não pode ter essa conexão. A outra pergunta era da Leiloca, né? Isso. Era sobre... a Leiloca estava perguntando aqui, né, se o tambor de crioula também tem ligação com as músicas de terreiro, de alguma forma, e se o gospel americano também se enquadra como o blues e o jazz nessas relações com a música africana. Certo. Tambor de crioula, todos os ritmos, tudo que se faz no Brasil tem um aparentado, tem um pezinho, né, no terreiro, sim. Tambor de crioula tem muito a ver, né, e são grupos banto, né, são grupos Angola-Congo, ali, Kassange, os cabindas, né, que são esse povo que se utiliza, em geral, de tambores, que são tambores mais rústicos, no sentido de serem afinados no fogo, mas tudo isso tem um ritual, né. O tambor de crioula tem a ver, sim, também com a música ritual, assim como tem os candombes lá na fronteira da Argentina com o Uruguai, tem a ver o próprio a congada, né? Todos esses grupos que são chamados folclóricos, já dentro da música popular, o jongo também, né? Tem, claro, uma parte mais interna, onde tem a ver com a música de terreiro, né? Agora, ela perguntou do canto gospel, do jazz. Assim, o blues, né? O blues tem origem num ritmo chamado tanto blues quanto country, né? O country vem de um ritmo chamado country western, né? Essa é a música americana, né? Existem, nas Américas todas os seus ritmos têm suas histórias. O country western é a música, é chamado a música folk, né? A música folk é o quê? É a música popular, né? Dos norte-americanos, assim como a gente pode chamar de folk qualquer música que seja originária de algum lugar na Europa ou aqui mesmo. Mas havia a música folk, né? A música folk ela tinha uma influência dos irlandeses e tinha influência também, né, dos africanos. O negro, quando ele cantava a música folk nos Estados Unidos, ele foi chamado de blues. O branco, quando cantava música folk nos Estados Unidos, foi chamado de country western, né? Aí houve uma separação, houve um processo de separação. O blues,
quando ele foi cantado, né, o blues era uma música de negros escravos que vinha também das work songs, né, que eram os cantos escravos, os missungos aqui no Brasil, que é a mesma origem e estrutura. As work songs, que eram os cantos de trabalho, também tinham uma relação com o blues, né? Aí, dentro dessa influência, começaram a surgir o quê? A música, os spirituals, que eram os cânticos religiosos dos negros que se converteram ao protestantismo, na verdade. Só que lá dentro das igrejas norte-americanas, eles começaram a cantar como eles cantavam na África. Então, por isso que o cântico gospel, na verdade, original, eles são muito próximos, né, daqueles cânticos, principalmente da África Banto, né, mas eles são muito próximos bem ali do Senegal, né, daquela região mais aqui pro oeste da África, né. Agora, o jazz, né, ele já é uma outra coisa, né? O jazz ele tem uma influência original tanto da música erudita, né, que vem ali através principalmente de alguns compositores americanos, tem influência da música judaica, né, que é a música klezmer, e, claro, da música africana, né? Tudo se misturou e deu no jazz, principalmente nas Dixielands, né, que são os primeiros grupos de jazz. E se você ouve, engraçado, se você ouve as primeiras Dixielands, né, os primeiros grupos de jazz americanos, você vai ver que é exatamente igual ao que é. Isso mostra que tem uma origem muito próxima entre esses grupos musicais. E aí o jazz adquire uma estrutura própria, né? E voltando lá atrás, no blues, né? Ele encontra o country western, se transforma só em country, né? Os dois, mas se reencontra, o blues se mistura com o country e dá origem ao rock and roll. Porque as coisas vão se misturando, mas tudo isso tem uma origem africana e uma origem ritual também. Por quê? Porque uma das principais influências da música americana, principalmente, vem ali através dos cultos de santeria que haviam na costa ali, né, do Mississippi, que deu origem a muita coisa dentro do blues, principalmente as coisas misteriosas que tem nele, que também tem aqui, né, que é o pacto com Eva, né, que aqui se tornou entre os violeiros do Brasil, que é o pacto com o diabo, que é um negócio todo, né, que tem a ver com o sincretismo não tão admitido pelos prosélitos das religiões, né? E acho que eu falei demais, qual que é a outra pergunta? Não, a senhora respondeu todas as perguntas. Diferente do que muita gente pensa, né? O rock também tem uma ancestralidade na música africana, né? Eu falando que o senhor respondeu todas as perguntas, assim, brilhantemente. Mas, diferente do que muita gente pensa, né, o rock também tem uma ancestralidade ali na música africana, né? E isso mostra como é que é incrível a versatilidade da música, dos toques, dos ritmos, né? E como que isso chegou até nós hoje através de várias culturas, muitas que não reconhecem essa mesma ancestralidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade, duas em uma, assim. Né? Um irmão nosso, Moringa, de Choroquê, ele considera o seguinte, ele comentou que a forma de tocar o atabaque, as coisas estão se perdendo, eu gostaria de o senhor fazer um comentário a respeito. Estão se perdendo muito por conta das escolas de curimba, né? E aí traz esse jeito de tocar uniforme, assim, todos os atabaques tocam de uma mesma maneira, muitos festivais de curimba também que acontecem, né, que são interessantes, tem seu valor cultural, claro, mas que acaba descaracterizando um pouco as tradições dos terreiros, as tradições musicais.
E eu gostaria de pedir para o senhor comentar um pouco a esse respeito, né? E também, já na esteira, né, desse mesmo comentário que ele deixou, o Sérgio também perguntou se é válido ou não, né, que rituais de transe anímico sejam feitos separados dos rituais de transe mediúnicos. E aí eu gostaria de acrescentar como é que funciona e qual que é a importância dos toques, né, nos rituais que envolvem o transe anímico e o transe mediúnico. Certo. Bom, a pergunta do Moringa, hoje eu acho o seguinte, eu acho que a escola de Corimba talvez possa até sido um pouco responsável pelo modo das pessoas tocarem igual, e todos iguais, né, nos terreiros. Mas, de alguma forma, fez com que a música de terreiro também tivesse uma manutenção, né? Eu acho que existem esses dois lados. O que eu acho que é um pouco mais dá uma dificuldade que existe com a música de terreiro, eu acho que são os festivais, né? Eu acho que quando existe um encontro de Corimba, eu acho que isso é algo que enriquece a todos, né? Mas o festival, ele tem muita disputa, ele tem muita vaidade envolvida, né? Tem coisas que não são, e muita gente reconhece isso hoje. Durante muito tempo o pessoal até ficou chateado comigo porque eu não ia, né? Me convidavam para ir, mas eu não ia porque eu já não concordava com isso. Porque quando você é iniciado para Yan, né, que é a divindade dos tambores, a primeira coisa que você faz é lavar as mãos, ou seja, você faz uma promessa de que você não vai tocar de uma forma profana aonde haja esse tipo de conflito entre as pessoas, né? A música de terreiro ela é feita para harmonizar e não para desarmonizar, né? E a gente vê às vezes muitas composições estranhas, né, dentro uma vez eu vi por exemplo, isso sem julgar ninguém, mas eu vi uma vez no encontro aí de Corimba, o pessoal cantando como se fosse aqueles batidão de funk carioca, né? Porque a própria batida do funk carioca vem da macumba, né? Que é a clave, né? Que é a clave que tem, né, em Cuba, que tem na África, que tem no Brasil, né? Essa aqui, ó. Isso daí passou, né, para a música popular de alguma forma, mas começou a acontecer ao contrário, o pessoal cantando como se canta no funk. E até essa coisa do funk carioca, né, tem vezes pessoas que defendem, por exemplo, a identidade negra do carioca, mas ele não é, né? O carioca, dizem que é igual ao samba, ele não é igual ao samba, né? O funk, esse ritmo, com todo respeito às pessoas que fazem, né, que gostam, inclusive, ele vem do Miami Beat, misturou com a batida da macumba, mas ele vem do Miami Beat, que era um ritmo dos anos 80, que é um ritmo de milionários brancos ali da Califórnia. Uhum. Isso entrou para o Brasil, porque, na verdade, toda e qualquer influência, às vezes midiática, que se pronuncia hoje em dia sobre o povo, não vem do povo, vem da camada mais abastada. Uhum. Né? E por quê? A ideia de se imitar a camada mais abastada para você ter o poder que essa camada tem. E isso aconteceu com esse tipo de música, ou seja, o Miami Beat ele começou a ser modificado de alguma forma, os DJs começaram a puxar a batida forte na macumba para dentro dessa influência e criou-se esse tipo de ritmo, né? Que é o pancadão, na verdade, né? E ele não é como o samba, né? Ele não tem uma influência especificamente negra. Ele é uma música, né, que foi criada por DJs, né, em cima do technopop, em cima do synth pop,
E é uma música essencialmente europeia, né, que se caracterizou lá em Miami. Qual que era a pergunta? A outra pergunta? Como que a respeito, por exemplo, dos rituais de transe anímico, né, e dos rituais de transe mediúnico. Se eles podem ser feitos separados, qual que é a importância do tambor, dos toques nesses rituais? Bom, então, eu sempre falo isso daí. Nenhuma entidade de terreiro precisa de tambor para incorporar. Isso é uma coisa que é uma falácia, isso daí. Nenhuma entidade precisa de tambor, né? O que acontece? Transanímico é uma coisa, transmediúnico é outra. São coisas separadas. O que é um transe verdadeiro? Um transe profundo, que é uma rememoração muito importante de nossos ancestrais, dos ancestrais da raça humana, que são os orixás, que são os nossos ancestrais divinizados, né? Ou esses espíritos, esses senhores da natureza, do natura naturantes. Esse daí é o transanímico. E é o que acontece nos candomblés, nos batuques, né? Às vezes nas próprias, no candomblé Angola, nas próprias umbandas, etc., e inclusive em ritos indígenas, né? Onde há a manifestação da alma coletiva humana, e isso se pronuncia sobre alguém que vai ser um receptáculo dessa força ancestral, certo? Isso é o transe anímico. Aí sim, o tambor, ele é importantíssimo, essencial e precisa ter. Agora, o transe mediúnico não. O que é o transe mediúnico? É quando há a manifestação de um espírito, um caboclo, preto velho, uma criança, um encantado, né? Que seja baiano, boiadeiro, marinheiro, um exu. Nenhuma dessas entidades precisa de tambor para incorporar, né? O que o tambor faz nesses rituais mediúnicos? O tambor, ele tem a função de apaziguar e equilibrar as emoções e sentimentos, de fazer com que as paixões sejam, de alguma forma, amenizadas para que, né, as pessoas aproveitem melhor o ritual que está sendo feito, certo? Então, o que acontece? Não há necessidade. Se a entidade quer vir, ela vai vir, né? O transe anímico é algo que vem de dentro para fora. É a nossa alma em conexão com a alma do mundo, a alma ancestral, individualizada através desses grandes espíritos, né, que não estão no mundo, é uma memória deles, que é algum Oxóssi, Xangô, etc., esses orixás, né, ou até com outros nomes e outras tradições, Inkosse, Zazepuango, etc., e é algo que vem de dentro para fora, né? Como se nós tivéssemos pequenos cristais dentro de nós que de repente eles se iluminam, né, em conexão com essa força ancestral, e há o transe anímico. Aí o instrumento é importante. O transe mediúnico é ao contrário, de fora para dentro. É a manifestação de um ser espiritual externo a você, exterior a você, que entra se conecta, né? Não entra, se conecta no seu corpo astral e há a manifestação mediúnica, né? Essa é a diferença entre esses dois fatores aí. Acho que eu respondi, será? Perfeito, respondeu sim. Mas eu gostaria de aproveitar, continuando assim, né, nesse tema, e perguntar, por exemplo, a respeito dos toques e dos ritmos que tem, principalmente para chamar o transe, que acabou, assim, por muitas vezes indo para a música popular, para o samba, que a gente pensa em música popular afro, o samba é o mais evidente, assim, né, da identidade cultural brasileira. Sim. Mas a respeito, assim, desses toques, desses ritmos, que muitas vezes vem da forma, né, como o senhor colocou, como uma pergunta e resposta. Eu vejo muito no terreiro, por exemplo, ritmos que eles são de 2x4, assim, divididos, né, no tempo. E que tem, assim, essa questão de nos versos, né, de uma estrofe de pergunta e uma estrofe de resposta. Mas quantos ritmos que existem e qual a variação de tempo nesses ritmos?
Porque é uma diversidade muito grande, né? Sim. Tem muitos ritmos, mas, por exemplo, você citou uma coisa aí que tem a ver com a pergunta anterior, né, sobre até a música americana. Um dos poucos ritmos que vieram do terreiro e acontecem ainda, né, que é feito, por exemplo, você falou da clave 2x4, né, da estrutura 2x4. 2x4 em geral é samba, né, uns ritmos mais próximos. Por exemplo, alguns ritmos em 12 ou em 6x8, que é o caso do barra vento, né, que é esse daqui, ó. Né, que é um dos ritmos de terreiro, né? Por exemplo, aqui no Brasil, não deu origem ele não entrou muito para a música popular. Interessante isso, né? Mas ele influenciou de alguma forma, mas parou por ali, que o João Guerra. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos já influenciou o blues, né? O blues é aquela batida. Que é do rhythm blues. Lá influenciou muito fortemente, né? Essa que é chamado, que é o shuffle, né? Que eu estava falando do drive do jazz, né? Tem até uma coisa que eu ia mostrar que é interessante, porque na África, por exemplo, você tem... Vou pegar outro gancho. Tá dando para ver eles aí, não? Tá sim, tá meio tá embaixo do nome, mas dá para ver, tá? Ó, drive do jazz é esse aqui. Né? Se transformou em drive aqui. Né? Que originalmente era isso. E essa clave aqui é muito comum, ó. Ó. Inclusive que tem no funk carioca, né? No pancadão. Que é o ritmo da havaninha, né? O havamunha. E é o ritmo também do Congo, né? Nos ritmos Angola, né? E também tem, né, em Cuba, essa clave aqui. Na África, eles juntam tudo, né? Então você tem isso e isso aqui, ó. Esse é exatamente o drive do jazz, só que com uma outra acentuação. E aqui é a clave. Na África eles juntam. Tem mais um que é chamado de casca, né? Ó. Aí, quando junta tudo isso, aqui dá o que? A linguagem dos ferros, né? Isso é coisa de terreiro. Mas nos próprios terreiros, e muito disso se perdeu também, né? Em geral, são 3, assim como existem 3 atabaques, na África existem 3 gans, existem 3 chocalhos, 3 chequerês, ou chequebuns, etc., que fazem, junto com os atabaques, essa movimentação toda, né? Então, você vê que essa pergunta e resposta praticamente está sendo perdida no Brasil, né? Por causa do standard, né? O standard, né? Uma palavra americana também, que é por causa dos estilos, a estilística, né? Então, por exemplo, se você está... Hoje em dia, você vai na música popular, é proibido você exercer uma linguagem que fuja desse padrão. Então, você vai fazer, por exemplo, vai tocar com um, com outro, com algumas pessoas, você começa a fazer uma variação rítmica que é para o outro instrumentista responder, não acontece, porque as pessoas querem tocar quadrado hoje em dia. É tudo quadrado,
tudo chato, é tudo uma coisa sem vida. Por quê? Porque a música é criação constante, a música é um perpétuo esforço de renovação. Então, a não ser que você vá fazer um trabalho onde haja um maestro regendo, uma partitura, coisas específicas, não tem porquê você engessar, né, a sua execução em nome do quê? De algo que foi pré-gravado. Porque você vai estar fazendo música de repetição. Villa-Lobos, nos anos 30, alertou, né, os músicos brasileiros, tomem cuidado com a música de repetição. Ele falou isso nos anos 30. E foi o que aconteceu. Hoje em dia as pessoas só repetem fórmulas, as pessoas só repetem conceitos, concepções. Isso está acabando com a música popular brasileira. Isso está acabando com o nosso modo de se expressar. Inclusive, o pessoal fala, porque lá o The Voice, né, esse programa, eles cantam tão bem, eles cantam igual americano, minha gente. Cadê o nosso cantar brasileiro? Cadê as cantoras que cantavam igual brasileiro? Poucas hoje fazem o cantar brasileiro. Inclusive, eu vi lá acho que é a Dulce Pontes, que é uma cantora portuguesa, ela está cantando a música brasileira muito melhor que as brasileiras. Por quê? Porque existe essa mania de querer imitar o jeito gospel de cantar, o jeito americano de cantar, que nem eles cantam mais como Aretha Franklin, como Mahalia Jackson, como as antigas cantoras gospel, que cantavam maravilhosamente, lindamente. Acabou isso daí. E aqui onde foram parar cantoras do naipe da própria Ângela Maria, onde for parar o jeito de cantar, por exemplo, da própria Carmen Miranda, Clara Nunes, e os cantores piorou. Orlando Silva, não se vê mais cantores cantando daquela voz. Acho que o último grande cantor brasileiro foi o Tim Maia mesmo, que era um cantor soul, né? Um cantor com uma influência do jeito gospel de cantar. Mas ele mesmo, você fica diferente de hoje. É um cantor soul, é um cantor com uma estrutura de canto que se dá se perdendo também. O Tim Maia, que é mais recente, hein? Então, a música de repetição é um perigo. E dentro do terreiro também existe a música de repetição, que é o quê? O tocar tudo igual. Certo? Essa é a minha opinião, que foi um pouco polêmico, mas porque é o que eu falei para você, lá no começo, sempre houve uma influência, isso é natural e é bom que aconteça, assim como a música africana veio para cá, para o Brasil, e é uma coisa que é importante, por quê? Porque eu sempre disse o seguinte, quem colonizou as Américas foram os negros, porque eles trouxeram a cultura, eles fizeram as Américas. O branco, ele trouxe talvez a estrutura, trouxe talvez algumas coisas de conceitos clássicos de cultura, segundo esse classicismo europeu, que se você for remontar nas origens, vem dos gregos, e os gregos beberam dos egípcios, que são negros também. Né? Então a gente acaba sempre na África. Mas quem colonizou as Américas foi a cultura negra, na comida, no canto, na música, roupa, tudo, né? Tudo. Então eles foram os grandes colonizadores das Américas, foram os negros. E dentro do nosso país, a música de terreiro, ela é muito desprezada, ela é muito esquecida, olvidada, né, pelos entendidos, né, da música popular aí, porque você pega ali nos anos 70, anos 60, você vê que os grandes cantores, as grandes representatividades da música brasileira, Clara Nunes, João Bosco, própria Elis Regina, todo esse pessoal dessa MPB, ou sem falar dos blacks, né, tem a influência da música de terreiro, quer seja no imaginário, com uma canção ou outra, mas sempre tem, né? E onde está hoje? Né? Hoje existem algumas representações aí, a própria Rita Ribeiro, né, meio que tomou para ela essa responsabilidade de levar a música com o tema de terreiro, né? Mas, em geral, o que se vê hoje é que as pessoas têm vergonha. Em Cuba, por exemplo, todo
CD, todo disco, né? Hoje em dia não tem mais CD, mas todo álbum, toda a criação musical, eles sempre colocam uma música de santeria, né, no disco, para dizer assim, olha, nós viemos daqui, foi daqui que nós partimos, e aqui nós permanecemos. Então, pode ser quem for lá, qualquer cantor, Benito Valdez, o Chucho, todos eles têm uma faixa de santeria em todos os trabalhos deles, mesmo que seja jazz, um jazz latino, mesmo que seja uma salsa, um guaguancó, seja lá o que for, né, um songo, mas sempre tem uma faixa de música de macumba. Aqui no Brasil, por exemplo, Benito de Paula sempre colocava, Benito de Paula não, não só ele, ou vários outros, né? Colocavam alguma música de terreiro em seus discos. Isso acabou, né? Mais alguma pergunta aí? Sim. Ele fala bastante, né, da raiz africana, né, na cultura brasileira, que é assim, de extrema relevância, como você está falando, muito da nossa tradição, da nossa culinária, do nosso jeito de falar, de ser, de agir, de se comunicar e de cantar também, vem dessas culturas de matriz africana. Mas o Sérgio, ele deixa uma pergunta aqui bem importante, assim, bem interessante. O senhor poderia falar sobre o braço indígena da música de terreiro e também as suas influências nas músicas populares? O braço indígena na música de terreiro está muito claro no caboclo, né? O caboclo da Mata Virgem, da Mata Sagrada lá do Jurema. Ele é caboclo de Oxóssi, Oxóssi é que é caçador. Ele é caboclo de Oxóssi, Oxóssi é que é caçador. Aí se você for pensar na música popular, por exemplo, uma grande influência que existe dentro da música popular, inicialmente, né, do indígena, é a catira, por exemplo, né? A catira, os próprios os maracatus rurais. O maracatu ele se divide, né? O maracatu bate virado, bate cruzado, Luanda, e tem os maracatus rurais que são os maracatus dos índios, que é exatamente aquele maracatu que fazia o Chico Science, né? Nos anos 90 ali, é aquele maracatu, né? Que é o maracatu do índio, né? Que é uma influência muito... Então são músicas rápidas, onde existe uma dança muito proeminente, né? A música de terreiro, por exemplo, tem um ritmo chamado o toruá, o torué, né? Que é aquele ritmo que é muito parecido com o nagô, que é assim, ó. Ele parece um ritmo simples, mas ele é um ritmo de transe profundo, esse daí. E os atabaques, eles têm que falar de forma diferente também, né? Tem até um canto que a gente sempre faz, que é aquele Coacê, 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 Xangá, Coaquingarama, Oracipe, Oracipe, Coacê, 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 Xangá, Coaquingarama, Oracipe, Oracipe, Aracosumã, Aracosumã, Oaie, Oaie, Aracosumã, Aracosumã, Oaie, Oaie. Que essa é uma cantiga ali Isso é Tupi, né, pai? Quem? É Tupi, isso? Não entendi. É Tupi esse cântico? Esse cântico ele é Tupi? Cantado, é em Tupi. Esse ele é cantado em Tupi. E porque tem tribo indígena que usa tambor, né? Que é tambores muito parecidos aí com... Que são os Axaninca, por exemplo. Na verdade, dessa de tambor, tem um rito ali, o tambor de mina, é chamado virada para mata, né? Que é onde eles cantam, fazem cantigas ali relacionadas aos encantados da mata, né? E ali eles usam o tambor ilu, um tambor cilíndrico, né? Um tambor cilíndrico que
ele é um pouco diferente do Ilu do Rio Grande do Sul, ainda que sejam próximos. Esse Ilu, né, que é usado ali no Xangôs, ele é exatamente igual a um tambor turco. É um tambor turco. Então você vê que lá, inclusive, existe o povo da Turquia, né? Então vai saber se não tem uma influência desse tambor aí. E lá eles têm um ritmo chamado 7 pancadas, que eu acho que é o último ritmo em 7/8, né? Que é feito nos rituais, né? É um ritmo até interessante, difícil. Mas eu estava falando os tambores rituais. Eu vi uma pergunta do Sandro aqui, falando aí da Umbanda antiga. Porque as Umbandas antigas, o Sandro, tinha uma influência indígena muito forte por causa da Jurema, né? Por causa das influências da Jurema. Porque existe uma questão, as pessoas focam muito na macumba carioca, né? Então, onde São Paulo mesmo, aonde existe a macumba, que era aquele culto banto, né? Que depois, né, influenciou muita coisa da Umbanda, né? Depois que o Zélio ele trouxe essa primeira manifestação com esse nome para dentro dos terreiros. Mas a Jurema influenciou muito, né? As pagelanças influenciaram muito, mas isso mais para o Nordeste. E havia uma Umbanda chamada Nagô também, que vem lá da região de Pernambuco, etc. Tudo isso veio aqui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, e influenciaram. Que a gente lembra sempre das macumbas, né? Que são anteriores, mas há uma influência muito forte da Jurema, que é um culto indígena, né? Os próprios Catimbó, que já é mais católico, né? Mais banto também, mas a Jurema influenciou demais, né? Inclusive muitos... aqueles cânticos, estava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto e balancei meu maracá, lá na cidade da Jurema Preta, seu Zeppelin, qualquer cantado, né? Desceu tombe e vem cá. Esse é um cântico de Jurema, e você vê que ele é um cântico monocórdico, né? Que é o que a gente chama de canto de raiz, né? Ou seja, ele é muito próximo do modo de cantar dos baiões, né, dos shots, né, do blues, né, que são esses cânticos que a gente chama são escala pentatônica ou música modal, né, que é o primeiro modo de se cantar da humanidade, né? Inclusive, ritmicamente, se você pega o baião, que tem uma influência africana, né, houve também uma influência muito grande ali por volta de 1600, etc. Houve também a migração no Nordeste de muitos povos judeus, árabes e até indianos. Então a batida influenciou muito, né, na criação desses ritmos mais nordestinos, né, que é o baião, etc. Por exemplo, tem isso aqui, ó. Isso é uma coisa assim, ó. Que é um ritmo árabe. E é exatamente igual ao baião, né? Talvez seja uma influência via Marrocos, seja uma influência ali dos árabes, né? Os povos arabizados africanos, que os mandingas, eles eram muçulmanos e foram ali, né? No Nordeste também. E talvez tenha essa influência, mas há uma influência também oriental, né? Desses povos, inclusive, os primeiros assentamentos judaicos foram feitos na Bahia, e depois eles foram para os Estados Unidos a partir daqui, né? Então, essa influência atingiu muito fortemente a música nordestina. Então, a gente vê que tem toda essa conversa, né? E alguns aspectos muito milimétricos, né? Da influência de outros povos, que, às vezes, por serem esquecidos, eles foram um pouco deixados de lado, né? E não identificados dentro dos ritmos e do modo de se cantar do Brasil, né? Por exemplo, lá no Sul, lembrei, agora tem uma coisa que é a milonga, né? A milonga vem disso aqui, ó. Não sei se dá dando para ouvir aí, ó. Tá
Tá dando para ouvir? Ó. Tá. Que aqui é um toque de macuta, que é um ritmo africano, que a macuta é a origem das congas, né? E o Rio Grande do Sul ele tem o tango. O tango é um ritmo banto, né? Inclusive o tango significa pernada em banto, era um ritmo negro. E depois eles foram dizimados, né? A gente dizimaram todo o povo de lá e as influências do Rio Grande do Sul também. Mas o tango ele é um ritmo banto, ele é um ritmo africano que depois foi esquecido. Inclusive no terreiro, existe uma divindade guardiã que se chama Maviletã. Isso. Né? Significa aquele que dá pernada para afastar os inimigos. E no tango tem a coisa da perna, esse passado, né? Os dançarinos. Então tem isso aqui, ó. Essa essa célula, vou pegar aqui o violão. Essa célula aqui deu origem à milonga, foi isso aqui, ó. Não sei se está dando para ouvir aí. Tá dando, sim. Essa coisa dos baixos, ó. Essa é uma herança africana que permaneceu, né? Isso aqui. Né? Que são um modo de você fazer é uma lembrança africana que permaneceu na parte rítmica da milonga ou do tango lá do Rio Grande do Sul. Uma outra coisa interessante é isso aqui, Pedro. Temos aqui, não tem, ó? Não tem isso? Isso aqui é um funk, né? Ó. Sim. Aí você faz a batida. Que é exatamente o quê? Ó. Que é o basse, que é o que você usa nos candomblés queto para invocar algumas entidades, né? Então a batida está ali, ó. É uma lembrança desses ritmos ancestrais africanos que entrou para a música popular, ou entrou para a música. O próprio samba, tanto de você bater as cordas no violão, também é a lembrança dos ritmos antigos da própria macumba. Mais alguma pergunta aí? Muito bom. Eu gostaria de perguntar... Eu dormi, você viu? Você Oi? viu aí? O pessoal do sofá já foi dormir. Então, já foi pro sofá. Mas eu gostaria de perguntar, antes da gente encerrar, né? Para quem não conhece, eu poderia explicar o que é macumba, da onde que vem a macumba e por que a macumba é macumba. Cortou sua pergunta para mim. Cortou? Não, então, o senhor falou das macumbas cariocas, né? O sofá derrubou a gente, hein? Agora tá meio travando um pouco. Se eu tiver com dificuldade de me ouvir, eu repito novamente. Mas eu gostaria de perguntar, assim, para quem não conhece, né? O que é macumba? O senhor falou das macumbas cariocas e da onde que vem a macumba, né? A gente sabe, por exemplo, que a macumba ela não é só o ritual, mas também um instrumento musical. E da onde que vem esse nome da macumba e por que é chamado assim? A macumba, ela é a macumba.
é importante desmistificar isso um pouco para as pessoas, né? Por questões de preconceito, de informação também. A macumba ela tem várias origens, né? Então porque lá na África você tem o Kikongo, você tem o Kibundo, você tem o Ovibundo, né? Dentre outras línguas. Existem mais de 350 línguas banto, né? No sul da África ali, até mais. E quando você fala macumba, você pode se referir à árvore magombe, né? Da onde surgem as macutas, que são os tambores. Você pode se referir a Ecumbe, que significa o rugido do leão, né? Você pode se referir também a Magombe, né? Que são as grandes árvores, né? De onde você tira o tambor. E você se refere também a um instrumento que parece um reco-reco, né? Que é a macumba, né? A macumba. Agora, essas palavras todas indicam um aspecto positivo, né? Por exemplo, a palavra candomblé vem de candombele, né? Que significa lugar onde toca tambor, né? Agora, que é banto, a palavra banto. Mas agora existe um aspecto negativo, o quê? A palavra maquiumba, que significa espírito, né? Maquiumba significa espírito irmão. É uma coisa positiva, mas também não é, né? Mas, assim, as pessoas sempre conotam um aspecto negativo para a palavra, mas ela não é somente isso, né? Ela possui seus aspectos positivos, mas é preciso entender que maquiumba significa espírito ruim. Uma palavra que essa palavra negativa, essas duas palavras, né, referiram-se ao aspecto negativo. Qualquer outra pergunta? Não, era só essa, a respeito da... Você dá alguma explicação, alguma palavra a respeito da macumba, né? Para que as pessoas tenham uma melhor compreensão sobre o que é macumba, quando ouvir realmente a palavra, e saber que não é algo ruim, né? Que não é algo do mal, ao contrário, não só o ritual que acontecia lá no Rio de Janeiro, mas também um instrumento musical, né? O nome de uma árvore, e assim, tem outros significados que engrandecem aquilo que realmente significa macumba, né? De onde vem os ritmos, onde vem os toques, onde vem os cânticos, de onde vem o ritual, de onde vem o transe, através da música e através dos tambores, né? E aí, para a gente... Pois não, pai? Alguém perguntou aí? Alguém perguntou, parece aí? Perguntou. O Ralph perguntou como que a gente pode perceber a influência da música de terreiro no movimento Clube de Esquina. Clube da Esquina? Eu não sei. Eu acho que ali é muito mais a influência da voz do Milton mesmo, né? A Umbanda Mineira ela é muito banto também, né? E tem muita coisa da congada, né? A voz do Milton ele remete muito a essa ancestralidade do jeito de cantar dos congueiros, né? Aquela coisa bem aguda, bem lá em cima, né? Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório, e a te consagrado, ó meu Deus, aquela coisa bem puxada, né? Bem quase uma súplica, né? E a gente sente muito isso no Milton. A Umbanda Mineira ela é uma Umbanda banto, como é de São Paulo e do Rio, né? Ainda que mais atenuada, principalmente na parte rítmica, né? E como todo bom mineiro, eles são bem reclusos, né? Então você não vê às vezes muita movimentação a respeito, né? Até historicamente dos terreiros das macumbas lá do Minas Gerais. Ainda que tenha, né? Aquele cântico que fala macumba boa é lá de Minas, né? Cântico né? Macumba boa é lá de Minas, o tambor bom é de Minas, né? Porque é o que fica quieto. Uhum.
Muito bom. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão assistindo a live, de todos que estão nos acompanhando, quer seja pelo Facebook, quer seja pelo YouTube, quer seja... O Ganso está perguntando. Oi, pai? O Ganso, a última pergunta. Ele está agradecendo o senhor por dividir o conhecimento, essa riqueza de informações, né? Nós estamos aqui com agradecimentos nos comentários, tem muitas pessoas acompanhando, quer seja na página do Itaçuí, Filho de Fé, nas páginas do Campo da Estrela Verde e também nas páginas, no canal do Sofá Fest, que está todo mundo acompanhando. Agradecer muito a presença de todos vocês, pedir novamente, assim, para que curtam, compartilhem, divulguem esse conteúdo, né, que é muito rico de informações e que, ao mesmo tempo, também está se acabando, né, se esvaindo. Como eu disse no começo da live, o mestre Baxanã, o Ayantau, ele é um dos poucos músicos sacerdotes que existem hoje no Brasil, né, um dos poucos iniciados, dedicados à tradição de Ayã e a levar, né, transmitir, a levar para frente esse conhecimento a respeito da música, a respeito dos tambores, a respeito da arte e da cultura de terreiro, né? Por final, eu gostaria de pedir para o senhor dar uma palhinha para a gente, dar um fragmento, dar algumas impressões, nos dá um pouco dessa música, um pouco dos cânticos, um pouco daquilo que a gente pode levar para casa nessa noite de hoje, né, nos nossos corações, na nossa mente, que eu tenho certeza que vai ficar gravado para não só para as pessoas assistirem na internet, mas também vai ficar gravado na nossa vida, né, esse conhecimento e essas palavras que nós estamos ouvindo nesse momento. Eu lembrei aqui Lembrei de uma coisa que é uma ponte muito, muito bacana que o João Bosco fez, né? Que é um cântico meio africano, meio interessante, né? Ele fala: Wemba, Wemba ma Wemba we, Wemba ma Wemba we, yo yo yo, Wemba, Wemba ma Wemba we, Wemba ma Wemba we, yo yo yo. Eu, João, candeeiro também bebe. Doutor mandou dizer que não ensina boi beber. Ih, carreiro bebe, dinheiro também bebe. Doutor mandou dizer que não ensina boi beber. Wemba, wemba ma wemba we, wemba ma wemba we, yo yo yo. Wemba, wemba ma wemba we, wemba ma wemba we, yo yo yo. Carreiro bebe, candeeiro também bebe. Doutor mandou dizer que te ensina boi beber. Oh, carreiro bebe, candeeiro também bebe. Doutor mandou dizer que não ensina boi beber. Isso aí. A nossa música é muito rica. E essa riqueza vem, talvez 80% da música de macumba, do terreiro, essa macumba que as pessoas às vezes não levam a sério, né? E quando a gente fala de música de terreiro, tem tanta coisa, tem a índio, tem o branco, tem o negro, né? Os cânticos do catolicismo primitivo, que são lindíssimos, né? Que também não pode esquecer isso, né? Os cânticos negros, né? As influências orientais, né? Que influenciaram muita coisa dos encantados, muita coisa do modo de se cantar, né? O japonês, olha lá pro mar, né? Tocando o Caboclo Timbiri, né? Tem toda essa influência, né? da música indígena, da música africana, tudo tão bonito, né? E não pode ser perdido, não pode ser esquecido tudo isso, né? Porque, em geral, hoje em dia, pega-se da metade para frente das coisas, né? E existe uma coisa tão... Hoje em dia, por exemplo, a própria
alguns segmentos da própria Umbanda negam, né, a influência africana, né, querem negar, outros querem negar a influência da raça branca, né, os santos querem tirar santa de terreiro, isso é um absurdo seu tamanho. Outros querem tirar os orixás do terreiro, como se nós que fizéssemos na nossa pequenez essa grandiosidade, né, que existe dentro de todas as casas. Nós não somos nada, né? E principalmente a música, né? A música trata bem quem trata ela bem, né? A gente aprende isso na tradição de Ayan. Se você tratar mal a música não vai te tratar bem, né? Isso é o reverso da moeda, na verdade. Porque você reconhece se uma sociedade está bem ou não pela música que ela faz. Né? Você reconhece se a sociedade está saudável ou não pela música que ela está fazendo. Então é só observar a música, por exemplo, que era feita antigamente, que a gente fala, nossa, como aquelas músicas são maravilhosas. Eu lembro disso, lembro daquilo, como influencia as novas gerações, houve muita coisa antiga. E por quê? Porque as coisas hoje estão sem alma, né? A música foi muito maltratada, existem ciclos na música, né? Existem ciclos nela, ou seja, a música ela é permeada por determinadas fases, né? Quando a música, por exemplo, erudita, ela estava num ápice, ela estava numa ideia de fugir completamente do aspecto mais... Ele, assim, o índio também, ele acha que se a música está muito perfeita, ela traz neurose, né? Ela traz algo que é uma espécie de perfeição demais, acaba dando se torna psicótica e a sociedade se torna junto. Então, quando um africano afina um tambor, né, e aquela afinação está perfeita, ele bota o quê? Ele bota pedras dentro do tambor, bota algum chocalho para trazer essa imperfeição que é necessária ao equilíbrio do instrumento e do cantar. Por isso que o cântico africano, ou o cântico primitivo, ele é acompanhado às vezes do grito também, né? E essas fases da música, quando a música erudita, por exemplo, se tornou extremamente perfeita, houve um decaimento e surge o quê? A vinda da música primal, que aí surge ali nos anos 50, 60, a música rock, né? Porque aí a coisa foi ficando também demais, né? Foi ficando primitiva demais, né? Perdeu-se também o refinamento. E hoje estamos um pouco nessa fase, né? Que é uma coisa extremamente bruta. Você pega as mixagens de hoje, não tem nuance, ou seja, não tem a dinâmica, não existe mais a coisa mais sussurrada. Tudo vem tum, 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 né? Batendo na cara nos alto-falantes, né? Isso é uma perda de sutileza. Eu comentava com os meninos aí, nos trabalhos que a gente fez, a ideia de você, por exemplo, gravar com fone de ouvido, a ideia de você cercar um baterista ou um percussionista ou outros músicos com um aquário de vidro, isso tem muito mais a ver com o afastamento das pessoas do que com a qualidade musical. Isso tem muito mais a ver com o isolamento e com a ideia de se buscar uma perfeição que é interromper o contato entre as pessoas, principalmente músicos, que precisam ter o contato visual. E o músico ritual também, né? Por isso que cada tambor tem que tocar numa voz diferente, porque eles se comunicam. O músico olha para o outro e começa a se conversar. Essa é a grande mágica, essa é a grande ideia da música, né? Então a música tem sido muito maltratada. E isso gera determinados abalos dentro da própria sociedade. No Babilônia, os antigos egípcios, os antigos chineses, eles faziam as suas leis, as leis sociais, através de partituras, através da música. E o povo do Ifá também, né? A nossa tradição de Ayan, entende os códigos de Ifá como as tábuas de Ayan, que são códigos aonde você faz as tabelas rítmicas dos tambores. Isso é uma outra história para uma outra situação, né? O que é interessante é que
nós temos que cuidar da nossa música como nós cuidamos bem de outras coisas, né? Porque a nossa música é a sensibilidade, e a nossa música brasileira também, né? Precisamos ter mais sensibilidade com ela, precisamos ter mais sensibilidade com o que vamos passar para quem é mais novo, para que ele possa levar avante essa conquista de nossos ancestrais, né? Que foi muito difícil conquistar. A nossa cultura foi conquistada muito suor e sangue, né? Como diz a composição de um amigo meu, eu mesmo, e suor e sangue. A nossa música foi conquistada, a nossa cultura musical foi conquistada por muito sufoco para ser perdida assim, de qualquer forma. Certo, meu? Certíssimo. E só para a gente encerrar, o senhor vai estar lançando, eu sei, um novo álbum, não é? Meu Coração Paulistano, se eu não estou enganado. Não é isso? Paulista, pesquisando ainda, não sei quanto tempo vai levar. Coração Paulista, algumas composições minhas aí. Eu tenho aqui o primeiro, aqui, ó. Quem estiver interessado. Primeiro aqui, ó, Lindas Estradas, ó. Aqui, dá pra ver? Você já tem, Alô? Não tem, não tem. Eu vou dar um para você. Aqui, ó, Lindas Estradas, quem estiver interessado, meu primeiro trabalho aqui, ó. E o segundo tá chegando aí também. Vamos ver no que vai dar, né? Porque a música é o que se tem que fazer. Nós temos que fazer, né? E não pode parar, não. Então, é isso aí. Obrigado. Quem quiser adquirir um desses, como é que faz? Esse aqui, entra na minha página no Facebook, lá, entra no Messenger lá e pede, que aí eu envio para vocês aí, né? Precinho camarada. Maravilha. Então, minha gente, para quem é de Saravá, Saravá, para quem é de Mucuyu, Mucuyu, para quem é de Axé, muito Axé, nós somos de Aláfia, alegria, né? Precisamos ter alegria na nossa vida. Nós, alaiãs, somos de Aláfia, nossa tradição. Precisa ter alegria, né? Não se diz Axé para tudo, né? Já diziam alguns mitos antigos. O Preá disse Axé e um dia ele falou Axé, 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 o machado caiu na cabeça dele. Mas Aláfia para todos, alegria para todos, harmonia para todos, e vamos em frente porque a Umbanda continua, a música não para, e como sacerdote, dou minha bênção aos meus mais novos, peço a bênção aos mais velhos, e saravá a todos. O Ganso está perguntando do ritmo Molocô, ele está aqui insistindo. Ó. Isso. Ó, Ganso, o Molocô é o seguinte, o Molocô, só para encerrar, né? O Molocô, ele é ele é uma tradição que vem dos Lunda Kyoko. Os Lunda Kyoko é um grupo banto que haviam ali no Congo, principalmente, né? Ou Angola, né? Agora não me lembro dele, mas acho que é Congo. Os Lunda, eles deram origem à parte africana da Umbanda, né? Os Lunda Kyoko. E os cânticos deles são num banto bem diferente, assim, muita coisa, né, que vem da Umbanda. Inclusive, eles chamam os bacuros, né, que são, não chamam de inquices, chamam de bacuros. Eles trabalham, os bacuros ali que eles incorporam lá, eles usam charuto e penacho, olha que interessante, né? Eles têm uma relação com o índio, né? Aqui no Brasil sempre tem, mas eles usam penacho e usam cajimbo e falam, eles dão consulta lá, os bacuros, né? Que são espíritos dos ancestrais entre os Lundas. Os Lundas aqui, eles deram origem ao culto ao Molocô, aqui no Brasil, e essa influência direta, né, dentro da Umbanda, na sua parte africana. Né, e existem, os cânticos são um pouco diferentes, né? Um pouco diferentes. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Mistura um pouco português. Aine, meu pai, nasce. Aine, meu pai, nasce. Aine, meu pai, nasce. Quem sabe um dia eu não gravo os cantos Molocô aí, né? O pessoal lembrar também. Então é isso.
nas páginas do Teb, no Facebook, no YouTube, e todo dia saem alguns cânticos tradicionais de terreiro que o mestre posta, que os meus irmãos lá responsáveis pela manutenção do conteúdo digital da página posta, né? E o mestre constantemente tem gravado vários cânticos em ritmos africanos e em ritmos brasileiros também, para quem gosta, por favor, dá uma passada, dá uma curtida em tudo lá. Tem muito conteúdo legal, enriquecedor e interessante a respeito desse tema e desses assuntos. Novamente, quero agradecer a presença de todos, né? Em especial da minha irmã, Michele, que é a esposa do mestre, e a Nayan, mestre Nayan também, do nosso terreiro, da Geisiele, que está aqui também assistindo do começo ao fim, eu vi ela comentando aqui. Um abraço muito caloroso para você, para sua irmã, para sua mãe, a mãe G, mãe Gertrudes, e todos os meus irmãos, mestres, né, irmãos mais velhos, irmãos mais novos, peço a bênção de vocês. E a Umbanda continua, a Láfia sempre. A Láfia sempre. Alegria a todos. Saravá profundo e a Umbanda continua, né? Vamos lá. Tassuí? Cadê? O Tassuí foi tomar uma água, acho. Esqueceu a gente aqui. Você tá o leite micro-ondas, Tassuí?